Jordão, quer dizer que Juca vai apostar na vitória, vai apostar no dilatar do resultado. Suplentes da equipa portuguesa: 4 Petri, número 5 Bossi, número 6 Rive, número 7 Yates, número 8 Weiss, número 9 Scholten, número 10 Languer e número 11 Kring. Quarta partida veio da Irlanda e chama-se Michael Cofield. Recorda-se que este grupo 7, entre as duas seleções, entre Portugal e o Luxemburgo, 4 jogos, 3 vitórias portuguesas, 1 derrota, 12 gols marcados, 5 sofridos. Começou o Portugal-Luxemburgo, pontapé de saída para a participação portuguesa no Mundial de Itália, Mundial 90, na fase de qualificação. Ou sim, e como se por certo se irá esperar, a equipa visitante irá atuar resguardada na sua defesa. Veremos até que ponto é que o técnico Paul Phillips irá pôr em prática o seu esquema. Van Rist, dentro da sua grande área, bem à frente, como se esperava, Jordão. Jaime, jogador do Boa Vista, perfeitamente à vontade na intermediária portuguesa. Morado. Álvaro. Lado esquerdo, Paulo Futre. Perdeu para o primeiro, a cortar o número 6, Guilherme. Lançamento para o executar. Nunes. Vítor Paneira. Vítor Paneira no miolo, sobre a direita, o número 8, Rui Barros. Jaime, Sobrinho, Rui Barros aqui, número 8. Vítor Paneira parte. E a equipa luxemburguesa a defender e a apertar a marcação cá atrás. Jaime, muito adiantado. Boa simulação. Em muito boa forma, o direito da defesa portuguesa. Crim. Nunes a cortar. Fernando Gomes, capitão. 47 chamadas à equipa nacional. Paulo Futre. Chirra a cortar e a bola a sair. Lançamento para a turma portuguesa. 1 minuto e 50 segundos da primeira parte. 0 para Portugal, 0 para Luxemburgo. Grupo 7 é comandado pela Checoslováquia com 2 pontos. A Bélgica também 2 pontos. E a Suíça igualmente 2 pontos. Esta é a estreia da equipa nacional portuguesa. Jaime. Rui Barros. Vítor Paneira. Marcação apertada. Saco da seleção luxemburguesa. Vítor Paneira. Sobrinho. Languer na marcação. Morados. Álvaro. Meio campo do Luxemburgo. Paulo Futre. Boa simulação. Lado esquerdo. Álvaro. Bem. Bom centro. Jordão. Paulo Futre. Lado esquerdo. A defesa a cortar. Atabalhadamente. A tónica está dada. Ataque de Portugal contra ataque do Luxemburgo. E não nos a cortar bem. Jaime. Fernando Gomes. Vítor Paneira. Fernando Gomes. Jaime. Bossi a cortar lançamento para a turma portuguesa. Vítor Paneira. Jaime. Mau passe. Yates a cortar e novo lançamento agora para a equipa visitante. 3 minutos e meio da primeira parte. 0 para Portugal, 0 para Luxemburgo. Scholten. Languer a perder. Sobrinho a atrasar. Silvino. Não perde tempo ao lado esquerdo Álvaro. E tudo praticamente instalado no meio campo do Luxemburgo. Apenas à frente da equipa visitante. O número 10 Languer e o número 11 Kring, perfeitamente acompanhados. Jordão. Lado esquerdo. Álvaro perto. Também Paulo Futre. Nunes. Morado. Sobrinho. Jordão. Rui Barros. Shower a cortar.
Vítor Pereira já. Scholten. E lançamento para a turma do Luxemburgo. Aliás, o Luxemburgo fez ontem aqui neste estádio, esta mesma hora, um treino que visou fundamentalmente aquilo que estão a pôr em prática. Muito fechados no seu meio campo e com uma marcação muito cerrada na sua linha intermediária. É a marcação ensaiada ontem no treino da noite aqui no estádio do Bessa. Número 5, Bossi. Schirra. Vai. Bossi. Schubert. Scholten. E a cortar Nunes, da Seleção Nacional Portuguesa. Número 6 é a sétima chamada, a oitava chamada à Seleção Nacional Portuguesa. A Seleção Nacional é Paulo Futre. Número 10 de Portugal, Álvaro a descer. Bem, falta. Falta na cobertura do número 5, Bossi. É livre contra a equipa do Luxemburgo. 5 minutos e meio da primeira parte, 0 para Portugal, 0 para o Luxemburgo. Jogam no estádio do Bessa, pontapé de saída da equipa portuguesa para o Mundial 90. Paulo Futre, Álvaro. Centro e a bola a perder-se na linha final. Ajuizou o árbitro da partida, Michael Schofield, que veio da Irlanda. Praticamente ainda não houve, como se aperceberam, jogadas de perigo junto à baliza de Rijswijk. A tónica atacante é de facto da equipa portuguesa, mas a penetração está a ser difícil. Mas ainda é muito cedo, de facto. Número da turma luxemburguesa, lado esquerdo a receber, Shoa. E bate de qualquer maneira. A intermediária, Nunes a recolher. Cabeça, amortece, Vítor Paneira. Lado esquerdo, Álvaro, corredor livre. Ele vai aproveitar com certeza. Dois esquerdinos do flanco esquerdo, Paulo Futre e Álvaro. Boa jogada de Paulo Futre. Tenso defendeu. Não largou. Estava lá já Fernando Gomes para a recarga. Scholten. Jogando para trás. Bossi. Ainda mais para trás para o seu guarda-redes. Shoa. Laguerre. E a perder. Sobrinho à vontade da grande área portuguesa. Álvaro. Aliás, esta equipa Luxemburgo que se apresenta aqui jogando com Portugal é praticamente a mesma equipa que defrontou em casa a Checoslováquia e perdeu por 2-0. Falta-lhe apenas o seu melhor argumento, dizem. O número 7, Eller, que joga no Santa Liège e não está presente. Jaime. Grande área, Rui Barros pode fazer. Defendeu Rijswijk. Hipótese perdida por Rui Barros. Muito boa a abertura de Jaime. Contra-ataque é perigoso. Scholten. Morato na dobra e na cobertura. Aí está a repetição. Rui Barros a perder. Ali na grande área o remate poderia ser fatal para a baliza do Luxemburgo. Uma excelente jogada de abertura do número 2 Jaime. A refletir bem para a zona central do terreno, bem para a meia-lua da grande área. Jordão. Ganha a primeira subcarinho. Álvaro. Nunes. Apontar jogo Nunes. Sobrinho. Jaime, número 2. É de Boa Vista. É a sua estreia a nível de seleção A. Nunes. Vítor Paneira, outra estreia. Centra. Grande área. Gomes não chegou. Para já, bem a seleção portuguesa. Parece de primeira apreciação destes primeiros 8 minutos da primeira parte. Canto contra a equipa do Luxemburgo. Primeiro canto da partida. Primeiro canto favorável à turma portuguesa. Pé esquerdo de Paulo Futre. Estádio do Bessa completamente cheio. Paulo Futre. Grande área. Gomes a chegar atrasado. Era importante que Portugal não só vencesse, mas que Portugal vencesse, aproveitasse, digamos, esta equipa do Luxemburgo para fazer um resultado mais dilatado quanto possível. Rui Barros. Paulo Futre. Rui Barros. Lado direito, dentro de baixo. A bola saiu. Pontapé de baliza para a turma do Luxemburgo. 9 minutos da primeira parte. 0 para Portugal, 0 para o Luxemburgo. Bem sobre a direita, Rui Barros. Vítor Pereira mais sobre o miolo com Nunes. Sobre a esquerda, Paulo Futre. Paulo Futre que não tem
uma posição muito fixa do terreno. Ele agora, por exemplo, está mesmo no limite da grande área, na zona central do terreno. Pontapé de rede para a equipa do Luxemburgo. Resvik para bater. Schulten a recolher e a perder. Nunes. Paulo Futre, zona central. Esquerda, Fernando Gomes. Há falta. Falta e perigosa. Cartão amarelo. Lance de facto perigoso do jogador do Luxemburgo. Poderia causar uma lesão séria ao capitão da turma portuguesa. Prisão de pé quando Gomes ia preparar-se para o rebate. Um livre perigoso ali na zona da meia-lua, ou perto da meia-lua, zona frontal. É um livre para alguém que chute bem na seleção portuguesa. Deve ser Paulo Futre. Está próximo do esférico também, Jordão. Barreira formada e aqui está a repetição. Fernando Gomes a ser derrubado em falta por um homem do Luxemburgo. Barreira formada, 6 homens da barreira, orientada por Resvik. Jordão, Paulo Futre, Vítor Pereira também. Jordão contra a barreira. Paulo Futre. Tudo fechado, lado esquerdo Álvaro. Paulo Futre. Liga final. Meunier na cobertura, centro e canto contra a equipa do Luxemburgo. 10 minutos e 46 segundos, primeira parte, 0-0 no marcador. Portugal que já marcou 12 golos ao Luxemburgo em 4 jogos e sofreu 5. E teve uma derrota por 4-2 no Luxemburgo. Canto, lado esquerdo, Vítor Pereira. A barra! Estava lá, Sobrinho, de cabeça a bola a bater no ferro da baliza de Resvik. Segunda ocasião de perigo para a baliza do Luxemburgo. Repetição, Vítor Pereira. Lado esquerdo, pé direito, pequena área. Sobrinho a elevar-se, de cabeça, bola no ferro, para lá da linha final. Pontapé de rede para a equipa do Luxemburgo. Segundo momento de perigo para a equipa portuguesa. O primeiro, recordamos, foi de Rui Barros. E agora, este rebate de cabeça de Sobrinho a canto de Vítor Pereira. Sobrinho, que é também uma estreia na seleção A da equipa nacional portuguesa. Resvik. Aliás, contamos aqui com 3 estreias. Jaime, Sobrinho e Vítor Pereira. Pontapé de rede para a linha intermediária portuguesa. Morato. Seguro para Silveiro. Praticamente corpo presente o número 1 da turma nacional. Para já, Álvaro. Paulo Futre. Atacar pelos flancos parece ser a palavra nota da equipa portuguesa. Rui Barros. 1, 2. Falta. Deixa seguir bem, manda buscar infrator. Nunes. Rui Barros. Grande área. Gomes. Bem visto. Nunes. Pode rematar. Perdeu o tempo de rebate. Resvik. Excelente para já a exibição da turma nacional portuguesa. Muito bem. Está a falhar o aspecto quanto a nós da concretização. Terceira jogada de perigo em 15 minutos de jogo, nem isso, 12 minutos e meio. Terceira jogada de perigo junto à baliza de Resvik. Apontamento positivo para a equipa nacional portuguesa nesta ponta inicial. Aqui a partida de Nunes. Já coberto pela recuperação da defensiva luxemburguesa. Parece-nos para já seguro o guarda-redes da equipa do Luxemburgo, Resvik. Ele é bancário e fundamental na equipa do Luxemburgo. Está ele, Languer. O centro cruzado, Morato acordado. É provavelmente o elemento mais perigoso da seleção luxemburguesa. Número 10, Languer. Atua na segunda divisão francesa. Lançamento. Kring. Weiss. Meunier. Kring novamente. Sobrinho acordar. Nunes. Pé esquerdo. Má entrega. Recupera Nunes. Já na direita. Left para a central. Abriu bem para Rui Barros. Nunes. Jaime. Solta a turma portuguesa. Vítor Pereira. Boa simulação. Centrou.
a cortar o central também. Meunier, na circunstância número 2, a fazer vezes central. Enquanto a equipa portuguesa ataca, tudo se fecha. 3 centrais. O 6, o 2 e o 5. Quando os homens do meio campo, sobre a direita, fecha o número 8 e sobre a esquerda, bom remate. Tudo nada para o ar. De Paulo Futre. 15 minutos da primeira parte. Aqui está de Nunes. O remate e não de Paulo Futre, como dissemos. Aqui está a repetição do remate, um pouco pelo ar e muito longe da grande área. 15 minutos e meio da primeira parte. 0-0. Rijswijk. Scholten, falta de Jaime sobre Scholten, apitou o senhor da Irlanda, Michael Scofield. Livre contra Portugal, numa primeira abordagem de um quarto de hora, domínio algo intenso da turma nacional, algumas ocasiões perdidas junto à baliza de Rijswijk, e aqui está o contra-ataque, mas estava fora de jogo. Estava já a assinalar o fiscal de linha do lado da bancada, de fora de jogo, adiantamento de Scholten, o número 9, que se desdobra do meio campo para a zona central do seu ataque. É o elemento do meio campo que se adianta quando a equipa do Luxemburgo ataca. Nunes, lado esquerdo do Jordão. Meunier em cima, foi com muita força e a bola a perder-se pela linha lateral. Lançamento para a turma do Luxemburgo. É do lado direito para a coxa de Petri recolher. Número 6. Chirra, lado esquerdo. Abre o terceiro, número 3, Boski. Cá atrás a equipa visitante. Vai. A entrega, Paulo Futre, velocidade. Lado esquerdo, marcados em cima por Maria. Tenta ganhar, ganhou e há falta. Protesta número 2 do Luxemburgo. A falta livre contra a equipa do Luxemburgo. É uma falta ao livre perigoso. É meio caminho e entre a linha lateral do terreno e a linha lateral da grande área da equipa luxemburguesa. Paulo Futre, pé esquerdo, barreira de 2 homens formada, quase em cima da linha lateral da grande área. Pé esquerdo, grande área, Jordão, número seu, Gomes, chegou! Tarde! Ou saltou, tudo nada mais baixo que o primeiro remate de cabeça de Jordão. Era ali mesmo na pequena área. Muito adiantado por Gomes da grande área. Kring e lançamento para Portugal. Álvaro. Houve falta do número 11 da turma luxemburguesa. Já marcado livre. E Álvaro atrasando para Morato. Sobrinho. Jaime. Vitor Pereira, número 7. Também atua sobre o lado direito. Mais adiantado já Jaime. Corada lateral. Rui Barros. Grande área. Nunes, zona frontal. Pé esquerdo. Para a esquerda para Futre. Paulo Futre. Desmarca-se Álvaro, linha final. Adiantou, cortou. Depois também na cobertura. E o árbitro a assinalar pontapé de rede. Será considerado que a bola bateu em último lugar no pé do jogador português. E daí pontapé de baliza para a turma do Luxemburgo. Rijswijk para apontar. Uma excelente moldura humana no estádio do Bessa. Aliás, um estádio que se presta para esse acontecimento. Um estádio de pequeno estilo inglês, se o tema é permitido a comparação, e que faz ganhar um certo ambiente muito caloroso para a equipa nacional portuguesa na circunstância. Rijswijk. Yain. Bola atrasada para a central e a falta do jogador português. 18 minutos, 50 segundos, primeira parte, estádio do Bessa, 0 para Portugal, 0 para Luxemburgo. Yain. Bossi. Aliás, há 2 números 5 aqui, se a visão não me atraiçoa. Aí está Vitor Pereira. Passa pelo primeiro. Jaime, tenta-se demais, vem recuperar atrás. Vitor Pereira, 2 estreantes na Seleção Nacional lá. Mau centro do Vitor Pereira. E apesar disso, sobem as palmas da bancada. Quer dizer que o público está para já com a seleção. Rijswijk.
Muito trabalho para já nesta parte inicial do guarda-redes do Luxemburgo, 20 minutos da primeira parte. Muito trabalho em questão de pontapés de baliza e também em algumas defesas tem tido de fazer para obstar que a bola ultrapasse. Pontapé livre. Número 4, Morato. Lado esquerdo, Álvaro. Exato, há dois números 5 da equipa do Luxemburgo. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora falta saber quem é o Bolsi e quem é o outro. Paulo Futre. Zona central é livre. Penso que é um caso. E para já, para o árbitro da partida, Michael Schofield. Aqui está a repetição da jogada de Paulo Futre. É o número 7, Ais. Lá está. Clara, falta livre. Aqui está um curioso, um caso curioso. Num jogo internacional do Campeonato do Mundo, uma seleção apresenta-se com dois jogadores com o mesmo número. Rissbeck. Paulo Futre para marcar. E o público pede golo. Vamos a ver. Paulo Futre. Pediu ao lado. Não acertou. Não acertou Paulo Futre na baliza. Não acertou o público no pedido de golo para a equipa nacional portuguesa. 21 minutos da primeira parte, 0 para Portugal, 0 para o Luxemburgo. Jogo inaugural para a seleção portuguesa nesta fase de qualificação para o Mundial 90 a disputar na Itália. Recordo que a Checoslováquia, a Bélgica e a Suíça comandam este grupo com 2 pontos. A Bélgica e a Checoslováquia com um jogo disputado, a Suíça com 2 jogos disputados. Vítor de Paneira. Rui Barros. Jaime. Rui Barros. Levanta-se. Má entrega. E depois o contra de Languer. Simulação. Vem atrás. Atrasando depois para o número 7. Yates. Um dos números 5. Já nem o arrisco o nome. Número 9. Scholten. E a bola a sair, é lançamento para a turma do Luxemburgo, intermediária da turma portuguesa. Da seleção portuguesa, Scholten, arremesso. Lado esquerdo. Krings. E a perder para o Rui Barros. Ganha a primeira, ganhou a segunda. A outra Rui Barros. Nunes. Paulo Futre. Só falta o golo. Jordão. Zona central agora. Rui Barros. Perder na antecipação. Jordão não vai ao lance. Scholten a ganhar. E o contra-ataque a surgir. Número 8. Weiss. Ganhou sobre Vítor Pereira. Mas fora de jogo. Adiantou-se a seleção portuguesa, concretamente a defensiva. Adiantamento de Languer, ela é livre, favorável à turma portuguesa. 23 minutos da primeira parte, 0 para Portugal, 0 para o Luxemburgo. Álvaro. O técnico luxemburguês satisfazia-se com o empate, satisfazia-se não sofrer golos. Fernando Gomes, grande área, muito extenso o passe, Rui Barros atrasado. Rissbeck. Um golo que começa a tardar. Um dos números 5. O outro está a marcar o Rui Barros, nesta circunstância. Krings. Ganhou o Jaime. A descer de rendimento com a Tubinha, a seleção portuguesa. Passado aquele período de muito bom nível, dos primeiros 15, 20 minutos. Rui Barros. Adianta demais, a bola a perder-se na defensiva contrária. E atrasando para Rissbeck. É interessante dizer ou mencionar aqui, isto para aqueles que gostam de saber um pouco da história e dos números e das estatísticas, que Portugal arrancou para o Mundial com 5 derrotas para os diversos mundiais, em 34, 38, 50, 54 e 76. 2 vezes
obteve empates no jogo inaugural em 58 e 80 e por 5 vezes, e Costa Pereira. Foi em outubro de 1961. Também Hilário, que vinharia a ser um dos magretos. 25 minutos e meio da primeira parte. Estádio do Bessa, 0 para Portugal, 0 para o Luxemburgo. Morato, número 4, central da tropa portuguesa. Álvaro na esquerda. Embarcação a todo o terreno, ou bloqueando as faixas laterais da tropa checoslovaca. Carimbo. Desmarca-se Languer, não nos acordar. Morato, Sobrinho. A amortecer. Sobrinho do Belenenses. Vítor Pereira. Rui Barros. Vítor Pereira. Jaime. Rui Barros. Ganha velocidade para a grande área. Vítor Pereira. E depois a cortar o número 7, que faz a cobertura. Iai, que faz a cobertura da faixa direita do ataque nacional português. Vítor Pereira, uma estreia na seleção portuguesa. Está a confirmar-se um do nada aquilo que Juca tinha apontado. Nada de facilidades, nada de otimismos. E também o próprio Paul Phillips, selecionador luxemburguês, ao dizer que o Luxemburgo viria aqui mostrar um pouco da subida do seu futebol. Morato. Paulo Futre escorregou e perdeu depois para o número 8. Vai. 27 minutos, quase em cima da meia hora, e o golo não surge. Nunes. Perdão, Álvaro. Fernando Gomes. Jordão. Vítor Pereira. É difícil penetrar ali, de facto. Reparem. Jaime. Mau passe. Mau passe de Jaime. E Reisvik. Digamos que a seleção luxemburguesa terá amortecido o impacto inicial da seleção portuguesa. A quantidade de lances em percentagem construídos por Portugal na primeira vintena de minutos, ou na primeira quinzena de minutos, é claramente superior aos lances construídos depois desse tempo. Portanto, há um certo amolecimento, não direi amolecimento, mas maior dificuldade de penetração da tropa portuguesa. Nunes. Vítor Pereira. Já vai desmarcar. Bem, lado direito. Pode centrar. E já está na cobertura Schulten. E é canto contra a equipa do Luxemburgo. Fecham para já bem os flancos laterais, os jogadores luxemburgueses. Canto lado direito, pé esquerdo de Futre. Para marcar o canto, Paulo Futre, número 10. Pé esquerdo, pequena área. Saltou a defesa. Futre a tentar insistir. Aí vai ele, lado esquerdo. Vai para a zona central. Disparou ao lado da baliza de Reisvik. Bom lance individual de Paulo Futre. A bola praticamente roçou um pouco ao lado o ferro esquerdo da baliza de Reisvik. Aqui está Paulo Futre. Se vai para a zona central e aproveita a embalagem para arrematar com o pé esquerdo. Um tudo nada ao lado, como vem. Mas aliás, Reisvik estava bem colocado para amortecer o possível remate, ou o remate, se fosse para aquele lado de Paulo Futre, para aquele sítio. Sobrinho. 29 minutos da primeira parte, 0 para Portugal, 0 para o Luxemburgo. Lançamento para Weiss, o número 8 da equipa luxemburguesa. E executar. Weiss, que é um dos homens fixos desta equipa. Foi 50 vezes internacional, portanto é um dos homens fortes da equipa luxemburguesa e é diretor de sauna, a sua profissão. Tem 30 anos. Weiss, número 8, para marcar este livre contra a equipa nacional portuguesa. Com perigo. A aparecer Languer, primeiro canto contra a equipa nacional portuguesa. Número 10, Languer, futebolista profissional, 28 anos, a aparecer ali na zona da grande área portuguesa. Primeiro lance construído e de perigo pela equipa visitante em cima da meia hora.
Vai. E Silvino. E rápido para surgir o contra-ataque. Vítor Paneira. Desequilibrou-se momentaneamente, adianta para o rival, se há falta. Falta de Langueira sobre Vítor Paneira. É livre contra a equipa do Luxemburgo. Nunes. Um homem do Marítimo. Álvaro. Álvaro, 22 vezes internacional. Esta é 23. Paulo Futre. Gomes. Golo! Belo golo de Fernando Gomes. 31 minutos da primeira parte. Fernando Gomes. Belo remate de Fernando Gomes. Aqui está. Belo remate de Fernando Gomes. Era o golo que faltava à seleção portuguesa. Muito bonito o remate de Fernando Gomes. Muito boa a preparação de todo o lance. 1 para Portugal, 0 para Luxemburgo, 31 minutos. Aqui está, Paulo Futre. Fernando Gomes. Abertura feita. E depois o remate, imparável. Sem defesa possível. Ao canto esquerdo da baliza de Rijswijk. Finalmente o golo da equipa nacional portuguesa. O golo de Fernando Gomes. Aí está o capitão. Vítor Paneira. Jaime. Nunes. Rui Barros é muito adiantado. Cobertura de solta. Langueira. Para já a primeira aposta do Luxemburgo foi perdida. Não sofreu golos, para já sofreu. Sobrinho. Nunes. Vítor Paneira. E a bola passou por baixo do pé. É, digamos, o preço da estreia na seleção A de Vítor Paneira. Aliás, Vítor Paneira tem estado globalmente bem. 32 minutos e meio da primeira parte. 1 para Portugal. Gomes. 0 para o Luxemburgo. Luxemburgo que já executou em campanhas do Mundial 58 jogos. Apenas 2 vitórias, curiosamente uma frente a Portugal em 1961, outra frente a outro país cujo futebol não tem a expressão mundial, a Turquia, e nada menos nada mais do que 56 derrotas. Portanto, é um país onde, diga-se sem a boa da verdade, o futebol não atinge grande expressão mundial. Paulo Futre. Fernando Gomes. Paulo Futre. Nunes. Álvaro. Fernando Gomes. Jaime. Na direita, Vítor Paneira. Mais na direita, centro, Jordão. Bola boa! Paulo Futre. Era boa. Centro de Vítor Paneira. Paulo Futre a aparecer de atrás. Ali na zona da marcação de penalti, tudo nada pelo ar. Era de facto um golo de magnífico efeito. Reparem, a repetição, a bola foi tudo nada pelo ar à baliza de Rijswijk. 1 para Portugal, 0 para Luxemburgo, 34 minutos e 30 segundos da primeira parte. Rijswijk. Um bancário, empregado bancário, um homem de contas. Para já tem um na sua baliza. Número 7, Yates. Vai. Langueira. O único profissional. Má entrega, Rui Barros. Perdeu, recuperou. Jaime. Atrasando para Silvino. Rui Barros. Nunes. Fernando Gomes. Um golo belo feito nesta primeira parte. Vítor Paneira. Futre. 1. 2. Perdeu, adiantou demais.
Perdeu para um dos números 5. Já aqui fizemos menção a isso e acho que é curioso de repetir, e pode ser até grave num jogo de alta competição e num jogo a contar para o Mundial. Uma equipa apresenta-se com 2 números 5, pode ser até uma certa desatenção da equipa de arbitragem. E mais um cartão amarelo, é o segundo do desafio para linha final, muito rápido, bom centro, Nunes de cabeça, à figura praticamente de Ristich. Bons lances a desenhar a seleção portuguesa. Depois de golo parece readquirir de novo o bom início desta partida. A campanha de Portugal, como já salientei nesta transmissão, começa precisamente aqui com o Luxemburgo. E é uma campanha curiosa. Começa com 3 jogos seguidos em casa, com o Luxemburgo este, depois com a Suécia e com a Suíça, depois 4 jogos seguidos também e todos fora, na Bélgica, na Suíça, na Checoslováquia e no Luxemburgo, e depois o último finalmente em casa com a Checoslováquia. Para já adiantar-se bem, este lance é um exemplo disso, a adiantar-se bem a defesa portuguesa, a colocar frequentemente em fora de jogo o número 10, Languer. Juca e o comando técnico da seleção portuguesa, que tinha preparada uma movimentação de marcação ao número 7, que está ausente, Heller, que era o motor da seleção luxemburguesa. Ele falta aqui, era um dos profissionais. Vítor Pereira. Jaime. E novo canto. Terá saído ou lançamento? É canto. Ou lançamento. Não nos apercebemos bem daqui, deste ângulo lançamento. Exato, é junto à bandeira de canto. Jaime para o arremesso. Rui Barros. Jaime. Vítor Pereira a cortar a defensiva contrária. Álvaro. Pé direito é o pior de Álvaro. Álvaro não se entende em absoluto com o pé direito. Número 8. Vai. Languer. O centro. Tenso. Cortou bem já. Era perigoso. Estavam 2 contra 2. Número 5. E Silvino a bloquear e a agarrar bem. 38,5. Primeira parte. Paulo Futre. Uma. Está coberto. Flat. Rui Barros. Muito bem, Paulo Futre. Zona central. Pé esquerdo. Grande área. Estava deslocado Jordão. Já estava a puxar de linha com a bandeira levantada. Livre marcado por Ristich. Número 7, Yates, é gerente da sua atividade profissional. 14 vezes internacional, 27 anos de idade. Lançamento para Portugal. Jaime, jogador do Boa Vista, estreia nacional portuguesa, na seleção A. Sobrinho. Álvaro. Jordão. Álvaro. Futre. Nunes. Rui Barros. Futre de novo. Jaime, bem baixo. Centra. Bem entrado. Grande área. Pé esquerdo. Remate. Boa. Boa jogada individual de Jaime. Boa defesa de Ristich. Jaime, número 2 do Boa Vista. Para já uma boa estreia. Aqui está a remate. Vale a pena a repetição. Uma simulação. E depois o remate de pé esquerdo. Ao canto. Livre contra a equipa do Luxemburgo. 40 minutos de jogo da primeira parte. Lançamento. Jaime. Rui Barros perto. Nunes. Rui Barros. Nunes. Futre. Fernando Gomes. Era a emenda para Jordão. Não chegou, mal atrás. Estava Jordão na pequena área. Parece para já um elemento seguro entre os postos Ristich.
não teve qualquer culpa no golo de Fernando Gomes. Era indefensável. Vai. Vai. Meunier. Aí está o número 2. Kring. Vítor Paneira. Jaime. Rui Barros. Uma. Falta. Falta de Ait. Não havia outra maneira de travar Rui Barros. Podia ser perigoso, já que Rui Barros ia lançado. Tinha ali um buraco por onde se meter para a grande área. E para evitar males maiores, a carga de Ait, o número 7. E Ait, gerente de profissão, 14 vezes internacional, fez os 2 jogos anteriores da seleção do Luxemburgo contra a Checoslováquia e contra a Suíça. Barreira de 4 homens, Vítor Paneira e Futre para a marcação. Nova carga. Pareceu-nos falta sobre Paulo Futre. Vítor Paneira, Jaime. Futre, Vítor Paneira. Futre escorregou. Perdeu o controle esférico. Vai. Álvaro. Uma. Gomes. Nunes. Há falta sobre Fernando Gomes. Nunes para marcar. Vítor Paneira. Jaime. Vítor Paneira. Álvaro. Flanco esquerdo aberto. Nunes. Jaime. Vítor Paneira. E o centro vai surgir. Chegou lá, primeiro, número 8, vai. Cortou. Krings de antecipação de Morato. Meunier a cortar. Atrás, o Fernando Gomes tenta chegar primeiro, mas primeiro, Rissbeck. Não perde tempo, 43 minutos e meio da primeira parte, 1-0 para Portugal. Vai-se. Krings. Jordão. Nunes. Rui Barros. Futre. Uma. Era para Rui Barros. Fechou agora a equipa luxemburguesa. Lado esquerdo, número 3. Schubert. Era para Languer, mas Sobrinho cortou. Antecipou-se Jaime. Pode ser o contra-ataque. Ganha velocidade. Número 2. Flanco. Já está coberto. Rui Barros. Combina com Jaime. Uma simulação. Adiantando mais agora. Queria puxar para a zona central para provavelmente repetir o remate há pouco. Languer. Cuidado, flanco direito. Aí está. Perigoso. Estava aberto. Vai. É perigoso. Remata ao lado. Vai. Número 8 da turma do Luxemburgo. Estava aqui a repetição, como veio o flanco esquerdo da ofensiva portuguesa, não estava a fazer a cobertura. E o Luxemburgo aproveitou precisamente esse flanco para construir a sua primeira jogada de ataque. O outro momento de perigo foi resultante de uma bola parada. 44-40, primeira parte, 1-0 para Portugal. Gomes. Rui Barros, muita força. Consegue. Está em dificuldade. E conquista um canto. Não. O sinal de fiscal de linha é evidente. Aponta para a zona da pequena área. Ele estava mesmo em cima do lance, portanto, todas as razões para o fiscal de linha que estava mesmo em cima do lance. E foi categórico ao apontar com a bandeira amarela para o bico da pequena área. Rissbeck. 45 minutos e meio. Pelo meu relógio passam 30 segundos, mas o relógio do árbitro da partida é que manda. Ele é o juiz e o cronometrista do jogo. Número 7, Yates.
Schulten e também o número 10, Langer, adiantados, mas adiantou-se a defensiva portuguesa. Fora de jogo de novo, Morato, Vítor Pereira, Rui Barros, Vítor Pereira, Sobrinho, Álvaro, Futre, Álvaro, Morato, Rui Barros, Vítor Pereira, lado direito, exato, Jaime. Pode ser mal. A intenção de Jaime era de facto boa, centrar à primeira, só que deu mais com o pé na relva do que na bola. A bola perdeu-se e o árbitro aproveitou para apitar para o final da primeira parte no estádio do Bessa. 1 para Portugal, golo de Fernando Gomes aos 31 minutos, um golo de belíssimo efeito, num excelente pontapé de Fernando Gomes. 0 para o Luxemburgo. Neste, apenas uma correção. Deixaram de existir 2 números 5 e entrou agora o número 4. Número 4 Petri, número 5 Bossi. Portanto, o lapso da equipa luxemburguesa e também de equipa de arbitragem foi corrigido nesta segunda parte. A equipa portuguesa a sair para o começo da segunda parte. Portugal a vencer o Luxemburgo por 1-0, golo de Fernando Gomes. Entrou, como disse, Jaime Magalhães para o lugar de Jordão. Álvaro, Futre, Reisvik, número 10, Langer. E a bola a sair, lançamento para a turma nacional. Jaime Magalhães bem sobre a direita, Rui Barros mais sobre o centro. Vítor Pereira, na função que lhe estava distribuída na primeira parte. Álvaro, Sobrinho, número 3. Jaime, flanco direito. Jaime Magalhães. Jaime. Vai-se cortar para o contra-ataque. Morato. Álvaro. Jaime Magalhães, 11 vezes internacional. Seleção A. Paulo Futre. Álvaro. Fernando Gomes. Jaime. Número 2 do Boa Vista. Rui Barros. Jaime Magalhães. Defesa compacta. Paulo Futre, lado esquerdo. Álvaro. Paulo Futre. Desvia para a zona central. Nunes. Jaime Magalhães. Paulo Futre. Esquerda. Bem, Álvaro. Terreno livre. Centro à vontade. Nunes tenta o remate de primeira. A defesa a acordar. Jaime Magalhães. Jaime. Jaime Magalhães. Fleck para a zona central. Paulo Futre. Nova falta de Kring. Muito faltoso. O número 11 da turma do Luxemburgo. Falta sobre o número 6, Nunes do Marítimo. Nunes tem no ativo 7 internacionalizações. Esta é, portanto, a 8ª. É um livre na zona frontal. 2 minutos e 50 segundos da segunda parte. 1-0 para Portugal. Paulo Futre. Vítor Pereira. Jaime Langer a cortar. E a bola ultrapassou mesmo a lateral. Fiscal de linha, bandeira bem levantada junto à bancada. Estádio do Bessa completamente cheio. Assistência compacta. Um bonito ambiente neste Portugal-Luxemburgo. E muito entusiasmo. E principalmente muita juventude a assistir esta partida, que juventude que teve facilidades de acesso a este jogo internacional. Digamos que é uma medida inteligente, a abertura à juventude ao futebol. Paulo Futre para a cobrança do livre. Muito extenso. E Reisvik sem problemas de maior para bloquear e defender. Menos acontilhante para já no reingresso da turma nacional.
Aí está o número 4, Petri, trazia o número 5 na primeira parte. E depois o Bossi, Risvik. Ainda o número 5, Bossi. É enfermeiro de profissão, 43 vezes internacional. Álvaro, falhou. Languer, o tal profissional, é bom. Sai, adiantou demais e perdeu pela linha final. Adiantou demais. Mas é de facto um dos elementos mais em destaque nesta equipa luxemburguesa. É profissional, Languer, 33 vezes internacional, 28 anos de idade. Por falar em idades, o mais velho é o número 8, vai 30 anos. E o mais novo é o número 9, 25 anos. Portanto, não pode dizer que seja uma equipa muito jovem do Luxemburgo. Jaime Magalhães. Jaime. 5 minutos, segunda parte, 1-0 para Portugal. Nunes, Rui Barros. Menos certa, me parece, a equipa portuguesa. Jaime. Vítor Paneira. Álvaro. Futre. Boa simulação. Fernando Gomes. Muito marcado o setor central do ataque português. Álvaro. Pé direito. É o pior. Nunes. Futre. Rui Barros cortou o número 3. Chua. E a bola a sair. Lançamento para a turma nacional. Jaime. Jaime Magalhães. Bossi. E a defensiva portuguesa a cortar à vontade. Álvaro. 22 vezes internacional português pela seleção A. Morato. Álvaro. A bola perder na grande área da turma luxemburguesa. 6 minutos e meio da segunda parte, 1 para Portugal, 0 para Luxemburgo, golo do Fernando Gomes, ou golo de Fernando Gomes, aos 31 minutos da primeira parte. Vai. Yai. Languer. Falhou o remate. Também se pegasse podia ser violento. Vítor Paneira. Má entrega. E o corte vai. Não tão brilhante. Muito longe disso até a seleção portuguesa neste reinício da segunda parte. Vai. O mais velho, 30 anos. Meunier, o mais internacional. 51 internacionalizações. Schulten. Perigoso. Silvino, lá. Languer. Fica o aviso do contra-ataque do luxemburguês. A turma nacional está a jogar pior que na primeira parte. Schulten, 25 anos. Foi muito perigoso este contra-ataque da seleção do Luxemburgo. Fernando Gomes. Rui Barros. Vamos a ver até que ponto é que este lance perigoso pode, de certa forma, amedrontar ou inibir a seleção portuguesa. Vítor Paneira. Jaime. Jaime Magalhães. Má entrega. Crin. E depois Sobrinho a atrasar para Silvino, 3 vezes internacional lá. Álvaro. Vítor Paneira, uma das estreias. Álvaro. Mal Portugal na segunda parte. Crin. Depois vai atrasando para Petri. Petri, professor de matemática. 27 anos, 10 vezes internacional. O professor de matemática é central na equipa do Luxemburgo.
Número 3, Schua. Livre contra Portugal, já marcado. Schulten. Morato vai cortar à vontade. E depois Álvaro. 9 minutos da segunda parte, 1-0 para Portugal. Marcou Fernando Gomes. Aquece o homem do Luxemburgo. Nunes. Álvaro. Dificuldades maiores de penetração. Portugal parece que falta outro. Má entrega. Languer. Atrapalha-se, recupera. Morato em cima. Ganhou. Trazendo para Sobrinho. Fernando Gomes. Mais atrasado Fernando Gomes nesta segunda parte. Mais recuado na zona do miolo. Jaime. Para as mãos de Rishvik. Este centro de Vítor Paneira. Gira. Languer. Vai. Número 8. Combina com o companheiro. Vai-se ainda. E depois atrasando para o tal professor de matemática. Número 4. Petri. Número 5. Bossi. Bastante inferior a esta segunda parte da seleção portuguesa. A deixar-se, não diria a adormecer, mas a deixar que o Luxemburgo controle o jogo e a partida e tire a iniciativa à equipa nacional. Vai. Reparem que de facto o Luxemburgo está a trocar mais a bola, a comandar mais o jogo do que na primeira parte. O tempo de posse de bola do Luxemburgo nesta segunda parte está a ser superior à da primeira parte. Morato. Vítor Paneira. Nunes. Atenta demais. Consegue perder, recuperar, perder e fazer falta. Sobre o número 2, Mani. O mais internacional. 51 vezes na seleção A do Luxemburgo. 11 minutos, segunda parte. Portugal 1, Luxemburgo 0, gol do Fernando Gomes aos 31 minutos da primeira parte. Um dos vários lances construídos e bonitos pela seleção portuguesa naquela boa primeira parte. Estádio do Bessa à espera que a equipa se reencontre. Sobrinho. Passo muito longo, Paulo Puto apanhou, centrou. Pequena área, não está lá ninguém. E Rishvik à vontade a bloquear. Chirre, perdeu, Álvaro. Será jogado com a mão. No entendimento do árbitro da partida da Irlanda. A ser Cofield. Livre contra Portugal. Como sabem, este jogo pertence ao grupo 7 da fase de qualificação para o Mundial 90. Estão 5 equipas, a Bélgica, já Magalhães. Grande área, centro cruzado, Fernando Gomes de cabeça, não chegou lá. E depois o corte pela linha final. É ponta para canto. Corte de Monier. 4 equipas, a Bélgica, a Checoslováquia, a Suíça, Portugal e Luxemburgo. A Bélgica atingiu 7 vezes a fase final. A Checoslováquia e a Suíça 6 vezes a fase final. Portugal atingiu 2 vezes a fase final do Mundial. E o Luxemburgo nenhuma vez presente na fase final. Canto, lado esquerdo, Vítor Paneira, pé direito. Não apareceu Rui Barros, apareceu sim o número 3, Schuer, funcionário da Natos. Aí está, Rui Barros, o centro e a bola assim pela linha final. Novo canto contra a turma do Luxemburgo. 13 minutos da segunda parte. 10, esquerdino, Paulo Futre, lado direito para marcar o canto. Paulo Futre. Subiu Rishvik. Jaime chegou mais tarde e o contra-ataque Languer. Perdeu para aí Álvaro, Vítor Paneira. E depois Cofield a assinar a falta de Vítor Paneira. Livre contra Portugal. 13 minutos e meio da segunda parte. 1 para Portugal, 0 para Luxemburgo. Dificuldades por certo não se esperariam nesta segunda parte.
face ao golo de Gomes por um lado e face também à boa atuação da seleção portuguesa. Languer, cuidado, e aparece Nunes a cortar. Álvaro também. Jaime Magalhães. 11 vezes na seleção A. Rui Barros, Jaime Magalhães. Lado direito. Futre, Gomes. Rui Barros. Atrapalharam-se os dois. A bola perdeu-se na defensiva contrária. E atraso para Rijswijk. Para já não aquece ninguém no banco português. Aquece um homem no banco do Luxemburgo. A alteração, portanto, do técnico Paul Phillips para esta segunda parte. Talvez mais moralizado, provavelmente, da forma como está a decorrer esta segunda parte para a sua equipa. Languer, mais escorreita, mais prática e mais rápida a turma do Luxemburgo. Languer, Álvaro cortar. Nunes. Rui Barros. Nunes. Jaime. Pé esquerdo. Gomes de cabeça. Disse o público. Este centro de Jaime com o pé esquerdo. Cabeça de Fernando Gomes. Ali a meio caminho da pequena área. É que está o lance. E Gomes cabecear e a bola subir onde de nada por cima do ferro da baliza de Rijswijk. Sai o número 11, entra o número 15. Número 11, Krings. E com o número 15 na equipa do Luxemburgo, Malgué. Número 15, Malgué, na equipa do Luxemburgo. 27 anos. É um dos 3 empregados bancários ou 4 empregados bancários desta equipa do Luxemburgo. Malgué, 27 vezes internacional, com esta 28, portanto. 27 anos de idade. Vamos ver a posição do número 15. Minutos e meio da segunda parte, 1 para Portugal, 0 para o Luxemburgo. O estádio da Bessa é o início da participação portuguesa no Mundial 90, ainda a fase de qualificação. A vitória é importante, mas mais golos eram precisos em caso de haver igualdade de pontuação e em caso de Portugal ter necessidade de desempatar por golos. O Luxemburgo poderá ser uma equipa de desempate. Paulo Futre, galga terreno, marcado já por Petri. Simula, lado esquerdo. Já Magalhães, pé esquerdo ao lado. Rápido. Paulo Futre, lado esquerdo, centro. E já Magalhães aceitou com o pé direito, fuzilou com o pé esquerdo. Praticamente a primeira jogada envolvente e entusiasmante da seleção portuguesa nesta segunda parte. Petri. Schulten. Vítor Paneira. Gomes, muito atrasado na segunda parte. Mais sobre a zona intermediária. Álvaro, obedecendo por certo a instruções dadas nas cabines pelo técnico Schulten. Talvez, aí está, Languer e Morato a cortar. Para Silvino. Talvez para puxar, ou provavelmente, quase certeza para puxar para a zona intermediária os defensores contrários. Por um lado a saída de Jordão, por outro lado Gomes numa zona mais recuada, tentar desfixar, se o tempo é permitido, faixa central da defensiva contrária. Álvaro. Rui Barros, perdeu, Languer. Para o número 5, Bossi. 8, vai. Álvaro a cortar. 18,5 de tempo, segunda parte. 1-0 para Portugal. Morato do Sporting.
Morato 5 vezes internacional. Esta é, portanto, a sexta. Paulo Futre. Simulação para Álvaro. Vai chegar. Chegou mesmo. Nunes. Vítor Paneira. Jaime Magalhães. Canto. Bossi. Dentro de Jaime Magalhães. Canto, lado direito. Pé esquerdo de Futre. Na área, Nunes. Canto curto. Jaime. Linha final. Ainda a ganhar Jaime. Novo centro. Cruzado. Nunes, cabeça. À figura de Rishvik. Não largou. Se largasse, estava lá o Rui Barros. Aqui está a repetição do centro de Jaime. A cabeça do número 6 do Marítimo. Nunes. E o Rui Barros estava lá na pequena área. Conseguiu largar à primeira, mas não foi grave, já que recuperou com facilidade o número 1 da turma do Luxemburgo, Rishvik. É contar-se, aliás, com uma boa atuação aqui no Estádio do Bessa. Digamos que este resultado para Portugal, se ficar assim, é um resultado que se deve entender como relativamente modesto. Se entendermos que o jogo é no Estádio do Bessa, portanto é em casa, e se entendermos também que tanto a Suíça como a Checoslováquia ganharam no Luxemburgo e por números mais folgados. A Suíça ganhou por 4-1 no Luxemburgo, a Checoslováquia ganhou por 2-0 no Luxemburgo, portanto é um resultado relativamente mais modesto este da seleção portuguesa. Vai. Centro. Álvaro Cortado. Languer no lance. E o árbitro a apitar. E vai mostrar ou repreensão. Repreensão. Verbal. E todos sabem como nestas coisas do Mundial é importante o resultado. 1-0 é, portanto, a vitória é importante, mas 1-0 é um resultado, a nosso ver, escasso, atendendo às aspirações legítimas da seleção portuguesa. Mas não é dramático, obviamente. Álvaro. Vítor Paneira. Adiantou, não recuperou com certeza, mas caiu. Paulo Futre. Rui Barros. Bem metida, Jaime. E lance na grande área. Dá a ideia que não terá havido razão para penal. Damos a ideia que foi de facto à bola. Exato. Foi à bola e depois, já no terreno, há o choque. Mas o homem do Luxemburgo joga de facto a bola. Aliás, não houve qualquer espécie de protesto de qualquer jogador português. 22 minutos e meio da segunda parte. Álvaro vai ser chamado por 2-1. A terceira vitória em fevereiro de 86 em Portimão. Por 2-0. Livre marcado. E depois assentiu a portuguesa a cortar. Vítor Paneira. Ficou bem para Paulo Futre. Controla. Adiantou. Petri a cortar. Insiste. Fernando Gomes. Jaime Magalhães. Era para Fernando Gomes. Cortou o professor de matemática, o número 4 Petri. Nunes. Bossis. Languer. Jaime. Nunes. Jaime. Jaime Magalhães. Yates a cortar. Cá está o novo, Malguet. Entrou para o lugar do número 11, Crem. E é lançamento para a turma nacional. 25 minutos da segunda parte, 1-0 para Portugal. Jaime. Novo corte.
desta vez pela linha final. Canto contra o Luxemburgo, de novo no lado direito, de novo Paulo Futre, de novo pé esquerdo. E de novo, por certo, a bola aqui na grande área. Apesar de Jaime estar muito perto, o Vítor Pereira. A bola vai para a grande área. Paulo Futre, pé esquerdo. E novo canto. A bola foi sesgada ao canto esquerdo de Rijswijk, que socou de novo para cá. Segundo canto consecutivo, mesmo lado, mesmo pé, mesmo homem. Paulo Futre. E novo com perigo. Nunes, Futre. Ganhou. Nunes atrasando para Jaime. Joga para trás. Adianta agora para Sobrinho. Jaime. Futre. Ficou para a área. Apareceu Petri a acordar. Estava lá Fernando Gomes. Jaime de cabeça. E depois a defensiva contrária a acordar. Vai, número 8. Atrasando para Rijswijk. 26 minutos. Segunda parte, 1-0 para Portugal. Rijswijk. Morato. Também Languer. Ganhou Morato. Sobrinho. Paulo Futre. A cortar o número 3, Schauer. O tal funcionário da NATO. De profissão. Apenas um profissional aqui nesta equipa de Luxemburgo. Caído no terreno, número 7, Yates. E vai receber a assistência do seu massagista e Chalana. Chalana que fez a primeira parte do treino de conjunto aqui no Bessa e que depois viria a ser rendido por troca na segunda parte do treino por Vítor Pereira. No treino, diga-se. Morato e Vítor Pereira, havia deslocação do avançado luxemburguês, livre contra esta equipa próxima da grande área portuguesa, no centro da defesa portuguesa. Morato, Álvaro. Entrado num tempo ingrato de jogo, já que Portugal vence por 1-0. Há uma tendência para a procura do segundo golo e num contra-ataque pode surgir eventualmente um golo luxemburguês. Não é um resultado tranquilizador, 1-0, obviamente, e numa fase de jogo em que depois a recuperação pode ser de facto difícil ou impossível para a seleção portuguesa. Rijswijk. Daí que se possa assistir, a partir de agora, a uma certa maior ou mais precaução da seleção portuguesa na condução e orientação do seu jogo. Álvaro. Os ponteiros do relógio começam também a pesar no rendimento e no aspecto psicológico dos jogadores. Rui Barros. A perder e Morato a recuperar a vontade. Sobrinho. Vítor Pereira. Jaime Magalhães. Grande dificuldade de Portugal abrir pelos flancos. O Luxemburgo tem tido mérito nesse aspecto. Futre. Álvaro. E à falta de número 4, Petri. É evidente que é muito mais difícil, é muito mais fácil defender do que o caso do Luxemburgo aqui, fora, do que atacar na sua própria casa. Daí também o resultado verificado. Paulo Futre. E está buscando linha com a bandeira levantada. Deslocação, queremos que de Fernando Gomes na grande área luxemburguesa. É natural que o Luxemburgo, jogando na sua própria casa, num balanceamento mais atacante, abra brechas na sua defesa, obviamente, e permita a equipas mais capazes, tecnicamente, no caso de Portugal, penetrar no sistema defensivo e marcar, obviamente, mais gols. É tudo, como se vê, o 80% dos resultados é tudo muito relativo. Rijswijk. Sobrinho. Também, do lado contrário, número 9, Scholten. Ainda, Languer, lado esquerdo, Morato, atrasando Vítor Pereira. Mau atraso, por acaso, chegou Sobrinho, mas estava lá para o que desse viesse, Scholten, número 9. Foi um atraso, se não mau, pelo menos temerário. Com o braço, jogou o número 6 da equipa do Luxemburgo. Chiva. É empregado municipal. 3 empregados municipais têm esta equipa do Luxemburgo. Isto são apenas curiosidades da composição
profissional da equipa que nos visita. Fernando Gomes era para agrandear Paulo Futre, mas o número 6, que está a cobrir muito bem o flanco direito da sua defensiva. Portanto, flanco esquerdo do ataque português. Lançamento para o Luxemburgo. Bateu em Álvaro, de facto. 30 minutos da segunda parte. 1-0 para Portugal. Mais 3 homens da equipa luxemburguesa fazem aquecimento junto à lateral e junto ao seu banco. Meunier no lançamento. Álvaro não corta a primeira. E depois Morato a amortecer. Vítor Paneira. Fernando Gomes. Jaime Magalhães. Nunes. Ganhou sobre Languer. Bem fez Juca e a equipa técnica tinha de advertir de que este jogo não eram favas contadas e que o Luxemburgo estava muito longe de ser o bombo da festa. Mesmo assim, as dificuldades são evidentes e estão aqui a verificar-se. Álvaro, Fernando Gomes, chegou primeiro, entrou, Rui Barros aparece a acordar. Nunes, simulação, não apareceu, adianta demais o tempo de remate. Esteve à vista o 2-0. Morado. Rui Barros. 1. Jaime fora de jogo. Agora tive dúvidas quanto à colocação de Jaime. Mas o fiscal de linha estava mesmo em cima do lance, de facto. E temos de dar, de facto, uma difícil dúvida a quem apita. 32 e 45 segundos. 1-0 para Portugal. Rischweg. Livre contra Portugal. Em dificuldade número 4, Petri. E vai receber tratamento para lá, do banco. O técnico, Paul Phillips, do Luxemburgo. Um homem que pratica um treinamento muito agressivo e muito entusiasmante. É de facto, passa a vida o treino de grande motivação para os seus jogadores. Jaime Magalhães, muito gesticulante. Jaime, do lado direito. Aliás, a sua atitude também perante o jogo. Escorregou Nunes e Languer para o contra-ataque. Sobrinho a cortar. Languer estava fora de jogo. Penso que o número 6 aqui bem sobre o flanco direito. Mais o número 6 do que propriamente o número 8 lá dentro vai. 34, 11 minutos apenas para o final da partida. 1-0 para Portugal. Na altura do jogo em que nem sequer a vitória pode dizer que esteja assegurada. Uma segunda parte mais descolorida da seleção portuguesa. Vítor Paneira. Desceu de rendimento Vítor Paneira na segunda parte. Aliás, como toda a equipa, em termos globais. Lançamento para Vítor Paneira. Rui Barros. Praticamente desapareceu na segunda parte, número 8 da turma portuguesa. Se tivesse de ajuizar a modificação de Juca, não tanto os elementos, mas mais a planificação do jogo para a segunda parte, dir-se-ia que Juca não teve sorte na modificação operada na seleção portuguesa. Obviamente não foi por isso que a seleção baixou, ou não foi só por isso que a seleção baixou de rendimento. Álvaro. Zona frontal. Vítor Paneira. Os minutos começam a pesar. A equipa portuguesa muito mais nervosa. O resultado não é seguro. E faltam apenas 10 minutos para o final. Portanto, um golo da equipa luxemburguesa nesta altura poderia comprometer seriamente a vitória portuguesa. Futre. Vítor Paneira. Petri.
Bossi. Número 7. Yates atrasando para Rijswijk. Claramente satisfeita a equipa luxemburguesa com este resultado. Nunes. Álvaro. Nunes de novo. Fernando Gomes. Terrenos recuados. Lado esquerdo. Álvaro não contava com o brinco. Mesmo assim captou esférico, mas a bola voltou a sair ou saiu junto à linha final. É lançamento para Portugal. Álvaro para executar. Falta também à seleção portuguesa alguém que remate de longe. Tudo Fernando Gomes e o árbitro a apitar, considerando falta de Fernando Gomes sobre o defensor da equipa luxemburguesa. Equipa de Luxemburgo, segunda alteração, centro de instantes. Entra o número 16. Portanto, em princípio, uma aposta ofensiva. Sai o número 9, Scholten. Scholten, o mais novo, 25 anos, entra Tomé. Rijswijk para o pontapé livre na sua grande área. Saltar Malgué. Aí está o 16 a perder Vítor Pereira. Rui Barros chegou primeiro. O número 3, Schauer. Mas perde de seguida para Jaime. Mourad. Álvaro. Futre. De novo Álvaro. Sobrinho. Raciosa a equipa portuguesa. Claramente. Rui Barros. Jaime Magalhães. Rui Barros. Jaime Magalhães. Calcanhar, grande área, a cortar Petri. 6 minutos para o final. 1-0 Portugal a ganhar. Marcou Fernando Gomes aos 31 da primeira. Jaime Magalhães. Perdeu, recupera, perde de seguida e a bola a sair. Lançamento. Junto ao banco do Luxemburgo. Jaime Magalhães. Jaime. Mourad. Álvaro. Mourad. Digamos que o clima entusiasmante da primeira parte, isto por parte da assistência, desapareceu nesta segunda. O público está desconsolado com a sua seleção nesta segunda parte. Languer a perder em falta de Nunes. Livre contra Portugal. A vitória ainda a verificar-se. E recordo que hoje mesmo Checoslováquia e Bélgica defrontaram-se também para este grupo 7 de qualificação para o Mundial de Itália. Livre não marcado ainda. Faz. Nunes. Gomes. O intervalo fez mal à equipa portuguesa. Jaime. Rui Barros, excelente a marcação que está a ser exercida sobre o Rui Barros nessa segunda parte. Schauer, número 3. A cortar. Jaime para o arremesso. Sobrinho. Rui Barros. Jaime Magalhães. Rui Barros a cortar a ciência. Muito certa a marcação do defensor do Luxemburgo. Digamos que não cometeu ainda um erro, um lapso, uma desatenção, uma desconcentração. Exceto agora. Número 3, Schauer a atrasar, estava a Rui Barros no campo da bola. Quatro minutos para o final da partida, 1-0 para Portugal. Um Luxemburgo que nas 12 participações no Mundial e nos 58 jogos realizados marcou apenas 32 golos
e sofreu nada mais nada menos que 216 em 58 jogos. Mas está a demonstrar aqui no Bessa, independentemente do desacerto relativo da atuação portuguesa na segunda parte, que o Luxemburgo subiu de nível, o futebol do Luxemburgo subiu de nível há uns anos para cá. Livre contra Portugal, próximo do limite da grande área, é um livre perigoso. É um livre perigoso e coloca alguma intranquilidade. Aí está o remate contra a barreira. E depois o atraso de Yais, número 7, para o seu guarda-redes, um atraso feito do meio campo de Portugal. Bossi vai mais atrás para Reiswijk. 2 minutos e meio para terminar a partida. Nesta altura pode dizer-se que numa segunda parte ou num final de jogo que de facto não deixa saudades. Vítor Paneira, Nunes, Jaime Magalhães, Mourad, Álvaro, Nunes, Vítor Paneira, mau passe, Jaime a recuperar e vai perder, consegue recuperar à segunda. Estava na marcação Yais. Sobrinho, Mourad, Álvaro, Mourad, claramente a segurar o resultado da equipa portuguesa. Petri, Bossi, digamos que nesta fase de qualificação, este número 15, ou este número 16, perdão, também faz a sua estreia. Portugal! Reiswijk, 1 minuto para o final da partida. É tempo de defender o 1-0. É o entendimento claro dos jogadores portugueses. Nunes perdeu. Langer perdeu. Recupera. Perdeu o controle. José Magalhães, Rui Barros. Futre. Demais e em falta. É livre contra o Luxemburgo. O arranque de Futre contra, ou com 2 adversários aqui, é tentou demais. E depois uma falta, eu diria, duvidosa contra o Luxemburgo. Futre para marcar. Falta aqui o homem, o rematador de longe, de meia distância. Falta claramente esse elemento da equipa portuguesa. Foi visível no jogo de hoje. Futre a marcar. Subiu demais. E é pontapé de rede para a turma portuguesa. Atingimos os 45 minutos com o meu relógio. 1-0 para Portugal. Álvaro. Ainda Nunes. Rui Barros. Rui Barros. Quando se poderia prever que a equipa de Luxemburgo, formada por apenas um profissional, pudesse ressentir-se na segunda parte, final da partida. Final da partida deste Portugal-Luxemburgo. Vitória da seleção portuguesa por 1-0.